entendendo a questão da separação do joio do trigo pela violência que está vindo agora, né? E por que eles não querem que a gente vibre positivo, por causa que o positivo nos liberta. Agora, vamos entender o que é o positivo que nos liberta e por que o positivo nos liberta. Lá atrás, quando o Enki foi convidado a dar continuidade ao projeto genético que já existia na Terra para continuar e perpetuar a raça adâmica, no meio desse processo eles tinham feito um pequeno deslize que causou o Enki ficou maravilhado e os outros ficaram totalmente assustados, né? E o que foi essa maravilha que o Enki fez? Ele fez uma criação tão perfeita que são os druidas, né? Que aquilo apavorou o Enlil e o próprio Anu. Por causa que esse ser era um ser de luz que fazia coisas impressionantes. Eles criaram aquela raça adâmica, né, logo no início do processo, e ao ficar observando eles, depois de um tempo ficaram conhecidos como os druidas, conforme eles foram se desenvolvendo ao longo de alguns anos, os deuses, né, voltam para cá. E o que eles presenciam? Eles presenciam que os seres estão gesticulando. Eles não entenderam o que aconteceu. Depois eles perceberam que os seres estavam falando por telepatia. Eles não necessitavam mais da palavra verbal. E a coisa não para por aí. Esses seres, né, que se comunicavam por telepatia também tinham a telecinésia. Então, os relatos das tribos, dos deuses que movimentavam com o poder do pensamento as pedras, os monolíticos, né, independente do seu peso, e as encaixava e as moldava uma a outra, de forma que hoje os cientistas não conseguem botar uma agulha entre as pedras. Como isso, né? Os druidas, gente. Quando os Anunnaki viram os druidas fazendo esse tipo de coisa que eles próprios não eram capazes de fazer, eles ficaram apavorados. Como? Tu imagina, a gente não consegue fazer isso, nossos escravos conseguem. Eles não vão permanecer escravos por muito tempo. Então, o intuito escravagista do Enlil e do Anu requisitaram ao Enki que eu até não sei direito agora se o Enki deu um jeito de proteger, porque eu acho que a ideia do Enlil e do Anu era extinguir os druidas. Mas o Enki, né, que era o bom de coração e maravilhado com a criação, com a centelha de luz que foi colocada dentro da criação dele, que nem ele próprio tinha, talvez, né? Temos que estudar um pouco mais a fundo ainda esses relatos. Mas enfim, o que o Enki faz? Sabiamente, né? E a parte boa dos Anunnaki. O Enki, ele, de acordo com as orientações de Anu e Enlil, ele refaz o ser humano, mas ele não extingue aqueles druidas, ok? Jesus era um arquidruida, ele foi ensinado na escola dos druidas e dos essênios. A Bíblia só fala dos essênios, né? Pra quê? Por quê? Então tá. Então, o Enki, ele confina esses druidas, eu acho que ele esconde eles e assim, ó, usem, ele deve ter dito, presumo eu, né? Ele deve ter dito, usem os poderes que vocês têm para se esconder do Enlil, que se ele souber onde vocês estão, cara, vocês vão ter problemas com eles, né? Mas aí não sei nem se esse ponto de evolução que eles atingiram, se os Anunnaki tinham alguma coisa alguma forma de atingi-los, né? Acho que não tinham nem meios mais de controlá-los, mas enfim. O fato é que na nova empreitada da raça adâmica feita pelo Enki, ele botou a mesma cadeia de DNA que os druidas tinham, a mesma coisa. O Anu e o Enlil queriam que ele retirasse 10 das hélices de DNA e deixasse só as 2 básicas, né, para que a gente pudesse se perpetuar na escravidão, que nós tivéssemos o mínimo de condição de saber o que a gente precisa para sobreviver e de saber aceitar as ordens, né? Ou seja, o gadinho, o mansinho, que ia se perpetuar ao longo do sempre a escravidão dos queridos ali, ok? Através dessa roda de Sansara e tudo mais que já falamos exaustivamente no nosso programa. O Enki, sabendo que esse triste fim seria o da sua criação, né, de escravidão, e ele não concordando e não compactuando com isso,
O que ele fez sabiamente? Ele não tirou as 10 hélices de DNA. Ele colocou ela junto com aquelas duas básicas primitivas, só que desativou elas. Por isso que a nossa ciência, imbecilmente ou criminosamente, caso eles saibam disso, e acredito que saibam, né? Eles sabem disso. Se eu sei, eles sabem disso. O Encke, ele pegou e só tornou inativa isso que eles chamam de DNA lixo. E ele deixou, tipo assim, um interruptor para que essas hélices fossem ativadas num determinado momento. Que determinado momento seria esse? Quando nós atingíssemos o nosso padrão vibratório positivo. Quando nós atingíssemos a questão do amor incondicional que Jesus tanto nos falou. Quando a gente soubesse perdoar e amar o nosso inimigo, olha a tarefa que nos é difícil. Por isso que os Anunnaki escravagistas tentam tanto criar inimizade para a gente, as coisas, eles fazem as pessoas fazerem coisas tão horrendas uma quanto as outras, nessas atrocidades que a gente vê, que fica praticamente impossível o ser humano perdoar o seu agressor. Enquanto tu não consegue perdoar e tu ficar nesse padrão de ódio, raiva, vingança, né? Tu não vibra positivo, tu nunca vai apertar o interruptorzinho que liga as outras 10 hélices de DNA. Olha o trabalho dos caras. E olha como foi bem feito. E se a gente for pensar e olhar para os lados, né? Diante da imbecilidade imposta, né, do sistema emburrecedor de educação que nós temos. Então, gente que não sabe de nada do que está acontecendo aí fora, mas, né, mesmo assim, quando tu liga a televisão, tu vê todos os telejornais dizendo o sistema de educação vai de mal a pior, né? Cada vez os nossos alunos estão mais burros, eles não usam essa palavra, mas é isso que está acontecendo. Porque hoje, o cara sai do ensino médio sem condição de interpretar um texto, e aí, junto a todas essas informações, a gente vê o nosso Supremo Tribunal Federal bater o martelo dizendo que é proibido o homeschooling. Não se pode mais educar os seus filhos. O pai não pode educar o filho, tem que estar nessa massa emborrecedora. Ele tem que, é lei, ele tem que estar no sistema emborrecedor. Então assim, essa parte negativa, eles estão fazendo de tudo para impossibilitar que a gente aprenda, que a gente perceba, que a gente evolua o nosso intelecto e consequentemente o nosso espírito. Porque enquanto a gente for burro de intelecto, né, a gente fica presa às coisas materiais, não consegue dar uma atenção ao lado espiritual, não consegue nem compreender. A emoção, o prazer, tá tudo mais aqui na tua frente, é tudo mais o material, o palpável, o que eu posso tocar, ver, sentir, cheirar, o gosto que eu sinto das coisas. Então tudo fica para esses e não se dá por conta daquela coisa extra que tem ali. E aí o pessoal cria todo esse sistema, a gente fica aqui dependente de sistema, salário, escravidão, desemprego, aí eles dominam todo o sistema econômico, né? As coisas que a gente acha que são fundamentais na nossa vida, e de certa forma ou são, porque não são colocadas dessa forma, nesse mundo materialista que a gente vive, né? Onde esse planeta maravilhoso nós poderíamos ter de tudo para todo mundo, tecnologia que tem, o que se sabe sobre produtividade e alimentação. Esse planeta poderia estar suprindo, né? Ninguém estaria precisando passar fome. Poderia ser maravilhoso. O problema é essas pessoas, né? Essa raça que vive de uma coisa que não é essa comida nossa. É o sofrimento, então tem que ter sofrimento. E outra, enquanto eles perpetuam a escravidão aqui, aquilo que nós falamos, eles não podem de forma alguma permitir que o padrão vibratório suba. Entendeu? Porque acendeu o padrão vibratório, apertou o interruptorzinho lá, aciona as 10 hélices de DNA, e aí a gente vê as pessoas que fazem coisas como o próprio Jesus fez, né? Qual foi o último exemplo de alguém que atingiu esse estágio que teve por aqui? O Dynamo. Olha as coisas que o Dynamo fazia. Hoje a minha interpretação, a minha ótica sobre o Dynamo é que ele simplesmente é um druida. O Dynamo é um druida que só veio aqui para que os atentos, né, aqueles de olho mais aberto, primeiro se perguntassem, depois pesquisassem, depois chegassem à conclusão. Para mim o Dynamo é um druida que simplesmente veio para mostrar que é possível, que é uma realidade, que a mente
age sobre a matéria. Que aquela história de que isso aqui é uma matrix, que é uma programação, e que se a gente souber como se programa, a gente altera os programas, e é o que esses caras fazem. O Dynamo é um druida, daqueles que faz a coisa flutuar. Ele mostrou nisso, né? Das formas como ele brinca com a lei da gravidade com o próprio corpo. De como ele atravessa as coisas materiais, de como ele passa a mão num vidro, ou ele encosta num vidro, e quando ele tira a mão dele fica impressa no vidro. Então, enfim, e cadê o cara, né? Desapareceu. Então quem viu, quem entendeu, quem se informou e faz a relação, entende que não era só um espetáculo de mágica. O Dynamo estava longe de ser um showman atrás de glória, fortuna e fama. Ele poderia ter um nome dele na calçada de Hollywood lá, ele brincou com as estrelas de Hollywood, né? Ele é muito mais fantástico do que todas as estrelas de Hollywood juntos. E no entanto não tem o nome dele lá na calçada da fama. Não era isso que ele queria, não era esse o objetivo dele. Então, pessoal, a gente vai ter que vibrar positivo e olha as coisas fantásticas que nós vamos precisar, o que a gente vai poder fazer. Né? Imagina a gente mover pedras como os druidas faziam. Maravilhoso, né, pessoal? Então, essa questão agora, gente, da depuração do planeta que a Mônica se referiu, ela é importantíssima, porque o momento chegou. Então, quem de vocês, né, e é uma minoria, mas quem tiver a oportunidade nesse momento de se deslocar a lugares mais tranquilos, mais fora dos grandes centros, eu acho que quanto mais acumulação de pessoas, quanto maior foi o número de pessoas onde tu estiver inserido, é mais difícil tu te deslocar do padrão vibratório coletivo, porque se 57% dessa galera aí tá nesse nível de padrão, né? Seria interessante se afastar disso tudo. Se não possível, procure a partir de agora, não sei que desculpa, tu que tem teus filhos adolescentes, mas não permita mais que eles vão em festas. Se vocês puderem ficar longe dos estádios de futebol, onde tem... Gente, qualquer lugar onde tiver muita aglomeração de pessoas, vai ter pessoas de todos os tipos. Ok? Então... 57% dessa aglomeração vai estar vibrando naquela margem lá. Então é difícil tu estar num ambiente onde a grande massa energética é negativa contra os poucos de luz. Então assim, ó, se afasta, é opinião, é o que eu penso, é o que eu procuro fazer. Se afasta das multidões, entendeu? Eu acho que não é mais, esse momento não é a hora de ir para boates, para jogo de futebol ou qualquer coisa, shows de rock, embora eu sou roqueiro, sou músico, né? Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. O problema é que o momento exige paz, serenidade. Se vocês puderem, não tiverem um lugar mais tranquilo para ir, fiquem na sua, muito com o tipo de programa que vocês vão estar vendo nesse momento. Procurem não fixar em nada que seja de violência, procura, sabe, ver imagens boas, imagens positivas, assista programas que falam de lugares bons, ou um filme positivo, romântico, que não tenha violência, eu não sei. Sabe, procura fixar na bondade, no amor, na paz. Se tu te obriga a ir no trânsito, no meio, né? Provavelmente as forças negativas vão estar tentando fazer qualquer coisa para te desequilibrar. É o cara que te fecha, é o cara que te atrapalha, é o cara que te xinga no trânsito, entendeu? Aquele funcionário negativo, se trabalhar numa grande corporação onde envolve muita gente, né? 57%, segundo os números do nosso querido Pava lá, né, vão estar mais ou menos dentro dessa massa mais densa, então também é difícil. Né? Então assim, ó, faça um exercício mental, se programe mentalmente antes de sair de casa, antes do seu dia de trabalho, antes de tu ir para o trânsito, procura não deixar que nada te tire do teu eixo, nada. Sabe, aquele teu colega chato, ele vai vir com alguma coisinha e agora a gente sabe que na verdade é o arconte, que através dele, através do padrão que o coitado nem sabe que está navegando naquelas águas densas, né? E ele é utilizado para encher o saco, para pentelhar, para atrapalhar, para tentar tirar do eixo as pessoas que estão tentando seguir na paz. Então esse é o momento onde eles estão testando, que nem o diabo foi lá com Jesus, lá testar o cara, entendeu? É mais ou menos isso, gente.
E essa é a hora, eles estão desesperados para provocar o maior número de pessoas que vibrem negativo. Não seja uma dessas pessoas, não caia nessas armadilhas. Então a partir de agora a gente tem que ficar o mais light possível, né? Questione-se realmente o que é importante para a tua vida nesse momento. Né? É a hora do desapego, é aquela hora de nós perceber que tem muita coisinha aí que não merece a nossa atenção, não merece o nosso esforço. E tu vê, agora eu percebo que é hora contada mexendo pra tu ir lá e, pô, eu tô me esforçando pra levar informação, pesquisar, coisa e tal. O cara vem dizer que eu falo rápido demais, que eu falo lento demais, ou que o programa é isso, ou que... E se tu não tiver mais ou menos estruturado, tu vê que são as coisas que vão te enchendo o saco, tu diz, pô, os caras não percebem o lado bom da coisa, do que eu tô tentando falar aqui. Será que é só, de tudo que foi falado, eles só conseguiram tirar isso de proveitoso? Que o volume A ficou baixo, o volume B ficou... A música de fundo tá muito alta, ou... Ai, meu pai, tá, enfim. Então qualquer coisa desse tipo, né, vamos se lembrar que na verdade é o ar contado mexendo com essas pessoas, tentando nos tirar do eixo. Fixemos no eixo. Se tu puder ir para um lugar, para uma chácara, ficar perto de água corrente, quanto menos água com cloro tu beber da torneira, melhor para ti, para tua glândula pineal, né, para tua aura. Então, gente, é isso por enquanto, é o que eu posso dizer. As notícias são de que a quarta dimensão já está em guerra. O processo de limpeza, de tirar os seres de quarta dimensão que nos escraviza, parece que está neste momento acontecendo ferozmente, ferrenhamente. Algumas das mensagens que vêm por aí dizem que nós estamos sendo contatados em quarta dimensão para lutar nessa guerra, ou para ajudar as vítimas, ou para combater o mal mesmo. Então, dizem que algumas consequências que a gente acorda com o corpo meio cansado, né? A gente pode ter estado em batalha ou em trabalho intenso nesse momento na quarta dimensão. Aconteceu alguma coisa comigo com a minha esposa que, sabe, que foi uma coisa engraçada. A gente acordou de segunda para terça-feira, a gente acordou muito cansado, com dor no corpo, e assim que nós acordamos, a primeira coisa que eu falei para minha mulher, eu não bebo. Eu disse, nossa, parece que eu tomei um porre daqueles que eu tomava quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade lá, né? Parece que eu tomei um porre, mas acordei com o corpo doído, sabe? Enfim, foi uma coisa doida. E a Mariana disse, mas eu também. E nós achamos estranho tudo aquilo, né? E depois, durante a noite, a gente ouviu o cara dizer, se vocês acordaram de uma forma diferente, vocês talvez pudessem ter sido requisitados. Eu e a Mariana só se olhamos. Se nós tivesse ouvido o cara falar isso e depois tivesse acordado daquela forma, a gente não ia dar bola, porque a gente ia dizer, a gente foi sugestionado. Mas como foi ao contrário, a gente disse, cara, o que está acontecendo? E como a gente tem esse trabalho forte, eu e a Mariana, eu com o canal, né, de pesquisa, esses 5 últimos anos, que eu pesquisei e descobri essas coisas e estou tentando levar para vocês, a Mariana também é uma super guerreira, aliás, muito mais do que eu, e ela organizou vários eventos, ela trouxe o Gevael, ela trouxe o Marco Antônio Petit, ela promove aqui também, ajuda a promover vários eventos holísticos, ou seja, o que ela pôde fazer também da parte dela, tirou dinheiro do bolso em algumas ocasiões, né, para fazer várias coisas desse tipo aqui. Foi ajudada por muitas pessoas muito legais, desde hotéis, restaurantes aqui que apoiaram o nosso trabalho, né, recebendo os nossos convidados que palestraram, que vieram aqui no programa, ou seja, cada um deles que esteve aqui, a gente tentou extrair o máximo de conhecimento e tentou transmitir da melhor forma possível, tanto nas palestras que a Mariana, junto com o apoio do Grupo Ofocan lá, né, um trabalho bastante grande de todos os envolvidos. Nesse momento a gente começa a perceber o quão valoroso foi, né? Outras pessoas do grupo trouxeram pessoas de fora, também promoveram palestras, um trabalho fantástico, gente, de todas essas pessoas aí, bastante gente. Agora, se eu fosse nominar todos, eu ia acabar deixando alguém de fora, ia ser uma injustiça, né? Mas também justiça vinda desse cara aqui não é nada. O que vale para essas pessoas é o tesouro que eles acumularam lá na quarta, na quinta dimensão, né? Então, a justiça saberá valorá-los e recompensá-los da forma
adequada. Mas é isso, gente. Então vamos adiante, vibremos positivo. Percebamos que junto é que nem aquela cirurgia, né? Que tu tem que fazer uma cirurgia pra tirar uma coisa incomodando lá dentro. Pô, tu não quer tomar facada e abrir e a parte da recuperação da cicatriz e tal, mas é pra tirar o mal fora. Então alguma coisa de sofrimento talvez a gente tenha que perceber, né? Mas fixemos no resultado disso tudo que é positivo. É libertador, glorioso e maravilhoso. Beijo.